E aí galera, beleza? Hoje eu vou bater um papo aqui com vocês sobre carro elétrico. Falar um pouquinho desse assunto aqui, diferente, né? Eu tava parando pra pensar, cara, que basicamente se não fosse marcas como a BYD, GWM, Haval, a gente ainda ia ter carro elétrico custando, tipo assim, de entrada que eu digo, 200, 300 mil reais. E assim, eu entendo a galera que faz meme, a galera que brinca. Eu brinco bastante também com carro elétrico. De longe, assim, é o meu tipo de carro favorito. Não tá longe de ser. Não é a minha categoria de carro favorita, não. Mas eu entendo que a gente tem uma necessidade muito grande no nosso mercado de carros diferentes. Carros que trazem uma competitividade para o nosso mercado. Porque para pensar o seguinte, né? Essa semana teve o lançamento do novo Kwid, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de novembro. Eu acho que o carro lançou hoje, se eu não me engano. E... cara, quando o Kwid chegou em 2022, ele custava 150 mil reais. Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, ele custava isso aí, 150 mil reais. E aí... logo em seguida, né, em 2023, começou a onda da BYD aqui no Brasil, né? Aquela enxurrada de carro, chegou o Dolphin, aí pouco tempo depois chegou o Mini Dolphin, e aí foi indo, né? E aí foi aquela coisa toda, aquele alvoroço todo, né? De, o carro elétrico mais acessível do Brasil. E ainda assim, hoje o mais barato é o novo Kwid, né? O 2026 que lançou agora. Porém, me surge eu quero levantar uma questão aqui que é a seguinte: vocês acham que se não tivesse vindo um carro competitivo para o nosso mercado, esse mesmo Kwid que há 2 anos atrás, 3 anos atrás quase, chegou custando 150 mil e ia estar custando 99 mil hoje? Eu acho que não. E eu entendo que a gente não vive num Brasil, ou num país, né, como o Brasil, que é um país emergente, e nem sempre a maioria das pessoas podem estar se dando ao luxo de investir o dinheiro em uma marca desconhecida, né? Mas toda vez que chega uma marca pioneira e revoluciona o mercado, acontece justamente esse efeito. De duas uma, ou os carros começam a elevar a qualidade do produto, as montadoras começam a elevar a qualidade dos seus produtos, né, que são os carros, ou então os preços começam a ficar mais competitivos, né? Daqui a pouco pode ser o Mini Dolphin que já vai baixar de preço, né? Dependendo do quanto for a saída do novo Kwid, que eu acredito que não vai ter uma saída muito boa, porque é um carro que, assim, ele tem suas limitações. Embora a proposta dele seja interessante, ele tem suas limitações. Eu acho que a principal delas é a autonomia, muito baixa. 180 km apenas, se eu não me engano, de autonomia. Enquanto o do Mini Dolphin é 290, eu acho. É na casa dos 200, alguma coisa assim. Mas já é um começo. A gente já está começando a ter aquela competitividade, né? Chegou o Chevrolet Spark também, que inclusive eu já gravei um vídeo no canal aqui pra vocês. Um carro muito bom também. O único pênalti dele é ser 4 lugares. Ele não é homologado para 5 lugares, infelizmente. Que eu acho que isso aí meio que matou o carro, né? Se ele fosse 5 lugares, eu tenho certeza que ele ia estar vendendo mais do que ele tá vendendo, sabe? E assim, a minha colocação é a seguinte: quando a gente não tem esse tipo de cenário, esse tipo de situação acontecendo, a gente tem carroças, a gente tem carros caros, carros pelados, sem nada a oferecer, custando o olho da cara. E o bom é que a gente já teve 2 situações, né? Primeiro no caso agora, né, com a BYD, e há alguns anos atrás com a Hyundai quando ela chegou no Brasil. Não é necessariamente só com carro elétrico, mas a Hyundai, quando chegou oficialmente aqui no Brasil com o HB20, ela revolucionou o mercado de carros populares.
Basicamente a gente não tinha carros populares com acabamento tipo esse aqui, né? O Onix, que é um carro popular, mas ele tem um acabamento bonito. Ele é um carro mais bem desenvolvido, é um carro mais estruturado, entende? Porque as marcas elas sempre estavam só com aquela coisa de mercado fechado, mercado nacional fechado. Eram só aqueles carros que usavam plataformas da década de 90 reaproveitadas. Isso em 2013, 14 e até algum tempo atrás aí também, muitos aconteciam aí, inclusive com o Gol, né? O Gol, o Voyage. Que eu não tô falando que são carros ruins, porém são carros que já tinham plataformas já ultrapassadas. E o ponto é, cara, a gente precisa ter um mercado competitivo no Brasil. Nós não podemos nos dar ao luxo de ter favoritismo de marca no Brasil. A gente tem que passar essa mensagem para as montadoras de que quem define o produto somos nós, os consumidores. É na hora ali de comprar o carro, saber se vai pagar o preço ou não, entendeu? É porque, infelizmente, a maioria da população que compra carro no Brasil não entende de carro. Essa é a verdade, infelizmente. Principalmente quem compra carro zero. A grande maioria não entende de carro. Só quer um carro, só vê o carro como um meio de locomoção mesmo e quer comprar um carro novo porque não quer ter problema. E paga o preço porque o brasileiro tem muito aquela mentalidade também de, por exemplo, eu vou pagar o preço do carro aqui porque eu posso. E aí você vai lá e aí você vê muitas pessoas falando, por exemplo, tudo bem, o carro é caro, aí eu viro e posso falar pro vizinho que eu paguei mais caro no carro, entendeu? E aí basicamente é o que acontece, né? Infelizmente. Mas a ideia é a seguinte, cara, a gente tem que ter mais competitividade no nosso mercado para que mais situações aconteçam como está acontecendo agora, com o exemplo desses carros elétricos, tá? Eu quero que aconteça com carros a combustão, principalmente, porque predominantemente o nosso mercado ele é de carros a combustão ainda, não. Eu acredito que nunca o Brasil vai ser um país assim tão desenvolvido para carro elétrico, mas eu espero que fique um negócio bem competitivo, sabe? Porque a gente tem uma gasolina extremamente cara, a gente tem uma gasolina que não é de boa qualidade, porque além da gente pagar caro na gasolina, a gente ainda paga por uma gasolina que muitas das vezes é adulterada, com mais porcentagem de álcool do que o permitido. Eu não sei se vocês viram aí, mas saiu até um vídeo aí de um cara que trabalha com fiscalização lá no Rio de Janeiro. Simplesmente 70% de etanol na gasolina, cara. Isso é um crime, velho. Isso é um crime. Isso não deveria existir em lugar nenhum do mundo. Como é que você tá pagando por gasolina e tá levando etanol, sabe? Então a gente precisa, sim, desse mercado competitivo, porque daí as coisas elas vão começar a melhorar no cenário que a gente gosta, cara. Eu sou louco por carro, então assim, é muito triste às vezes pensar que eu não posso ter um determinado carro porque é caro demais para poder manter, ou então porque se eu for comprar esse carro, ele não vai ser um carro bem adaptado para o cenário atual de combustível, porque muitos dos carros assim que são interessantes, eles, assim, interessantes que eu digo de preço e de configurações, são carros que na maioria das vezes não são flex, são carros que são somente a gasolina, como por exemplo o i30, algumas gerações do Ford Focus, muitos carros aí, né? São muitos carros. E assim, na minha visão, a gente tem que ter mais competitividade no nosso mercado. Não adianta. A gente tem que abraçar essas marcas que chegam pro Brasil. Pode fazer zoeira, pode fazer piada, mas a gente tem que abraçar para que essas outras montadoras elas percebam que assim, a gente não é trouxa, velho. Olha o caso do Lucão também aí com a Volkswagen, né? Ela literalmente censurou o cara, restringiu o cara de ir para um evento, ameaçou no caso, né? Disse que se o cara fosse pro evento, ela não iria pro evento. E vocês sabem, a Volkswagen é uma marca muito forte no Brasil. Só que, cara, isso é um absurdo também. Um absurdo porque é aquela história se repetindo mais uma vez, o consumidor virando produto, né?
É a tal da história do poste mijando no cachorro, que é o que acontece, basicamente. Então fica aqui minha reflexão, né, pra quem esteja vendo o vídeo aí. E é isso, eu acho que a gente tem que ter mais competitividade no nosso mercado, para que os produtos comecem a melhorar, porque basicamente vai servir como exemplo, né? Exemplo, régua. E aí vai sempre ficar aquela coisa, cara, escadinha, tipo assim, eu sou de uma marca, eu faço um carro, e aí vem outra marca, faz o carro, aí vai subindo a qualidade até ficar aquela coisa de tipo assim, disputar a atenção do cliente, né, da gente, basicamente. Aí a gente vai estar com várias opções para poder comprar. Por isso que o nosso mercado é muito fechado também, porque o brasileiro também não dá muita chance, né? Se a gente olhar para a Argentina, que é um país vizinho, cara, eles têm um mundo infinito de modelos e de marcas e de carros lá que a gente nem imagina, sabe? E assim, a Argentina até um dia desse estava muito mal das pernas, sabe? Mas enfim, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se você é novo, seja bem-vindo. E comenta aí o que é que você acha disso, o que é que você acha dessa ideia aí. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.